Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, eu sou Carla Pavão. Alegria estarmos juntos, juntas e juntos aqui mais uma vez. 2023 nem bem começou, já foi muito emocionante. Não sei vocês, mas nós aqui choramos, voltamos a cantar o hino nacional, batemos palma para Dilma, para Lula, para várias vezes no discurso. Foi um momento único que nós vivemos aqui entre amigos, amigas e amigues no último domingo. E é nesse espírito de alegria, de união e reconstrução desse nosso Brasil, principalmente com as revogações que foram feitas, enfim, com tudo isso, a posse dos ministros ao longo dessa semana até quinta-feira, que nós voltamos para falar de espiritualidade. E nesse momento, me parece que seria muito oportuno falar sobre um lançamento que Leonardo Boff ainda está promovendo esse lançamento, e eu trouxe aqui, saído do forno, para vocês, que é este livro aqui, O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado. O prefácio, que creio eu não está assinado, mas é do próprio Boff, né? Por isso mesmo que não está assinado, inclusive, eu não vou passar por ele para vocês, mas aqui ele vai dizer que esse livro, né, é uma continuidade das obras dele, né, desse gênero. Veja que a ilustração é lindíssima, eu não sei de quem são as ilustrações, deixa eu procurar aqui, gente, para dar o crédito. Conselheiro, secretário, diagramação, revisão gráfica, capa, Adriana Miranda e Renan Rivero. Ilustrações de capa e miolo, Pedro Pinheiro, @Pedro_, que é aquele tracinho embaixo, arte. Então, que a gente possa, inclusive ele dedica esse livro a Pedro Ribeiro. Então, o primeiro capítulo desse livro, ele vai falar o pescador ambicioso e o peixe encantado. Então, vamos lá, estou brigando com a luz aqui, vocês perceberam, né, gente? Eu tinha uma luz grande, mas eu achei por bem doar para uma pessoa que precisava mais do que eu. E acabei ficando com uma portátil que, além de não iluminar muito bem, está quebrado o tripé dela. Então, por isso que vocês veem eu nessa briga aqui com a luz. Eu vou olhando a câmera e vou tentando adequar. Mas o importante é a mensagem, né? Lembrando, antes de eu começar o capítulo, gente, se você puder, faça uma doação para o canal. Aqui é tudo feito na base do voluntariado, né? Exceto por 3 estagiários. E essa doação vai justamente para despesas do canal. Então vamos lá. E esse canal começa, né, como uma resistência quando o Inominável foi eleito. E agora nós estamos aqui comemorando. Vimos que passamos por tanta coisa, né, gente? 1.500 programas, Paz e Bem, tanta gente legal, tanta gente bonita, tanta gente de espiritualidade plural, de não espiritualidade, mas aqui numa construção coletiva muito importante. Então, eu queria falar sobre o capítulo. Ele vai dizer assim: talvez esse conto do pintor Otto Runge nos esclareça melhor do que muitas palavras o que significa esse excesso e essa falta da justa medida típicos de nossa cultura. Na introdução, ele vai falar, né, dessa justa medida que, nas minhas palavras, eu entendo como uma questão de equilíbrio com a questão da terra, com a questão da desigualdade social, com a questão, enfim, tantos equilíbrios que nós precisamos promover para continuarmos aqui habitando a terra. Voltando ao texto. Eis o conto. Havia um casal vivendo numa choupana miserável junto a um lago. Certa feita, o marido, cansado, em vez de pescar, pediu à mulher que o fizesse como de outras vezes. Conformada, ela foi. Ao puxar em seu anzol, surgiu um peixe muito estranho que ela não soube identificar. E o peixe logo foi dizendo: não me mate, pois não sou um peixe qualquer. Sou um príncipe condenado a viver neste lago. Deixa-me viver como um peixe encantado. E ela o deixou viver. Ao chegar em casa, contou o estranho fato ao marido. Este, cheio de desejos e ambições, logo lhe sugeriu: se ele for de fato um príncipe feito peixe encantado, pode nos ajudar e muito.
Peraí, gente, que eu perdi aqui. Você pode ir lá todos os dias no meu lugar, pois ele... Gente, tô brigando com a luz. Pois ele já a conhece. Peça-lhe que transforme nossa choupana numa casinha bem bonita. Ela aceitou e no dia seguinte foi ao lago e chamou o peixe encantado. Este se aproximou e ela disse: desejo muito que nossa choupana seja transformada numa casinha bem bonita. Ao regressar, ela se deparou com uma casinha toda pintada, janelas com beirais vermelhos, vários quartos, cozinha, jardim, galinhas e plantas frutíferas. O casal ficou muito feliz. Mas passados 15 dias, o pescador ambicioso, sem se contentar com a casinha, disse: a casinha é por certo muito bonita e confortável, mas podemos ter mais, já que o peixe encantado é poderoso e generoso. Eu desejo mesmo ver a casinha ser transformada num suntuoso castelo. Suntuoso, desculpe. A mulher, relutando, foi novamente ao lago. Com a voz forte, chamou o peixe encantado. Este veio e lhe disse: que queres mais de mim? Ela lhe respondeu: você deve ser poderoso e se mostrou também generoso. Meu marido deseja demais que você transforme a nossa bela casinha num castelo, pois será atendido o teu desejo. Respondeu o peixe. Ao regressar, se deparou com um imponente castelo com torres e jardins. E o marido, vestido de príncipe, que soberbo caminhava indo e vindo diante do solene pórtico do castelo. Acho que agora eu acertei a luz, gente. Vamos ver. Não passou muito tempo e o marido, excessivamente ambicioso, disse à mulher, apontando para os campos verdes e as montanhas ao longe: eu quero mais, tudo isso pode ser nosso, será o nosso reino. Vá ao príncipe encantado, transformado em peixe, peça-lhe que nos dê um reino. A mulher se aborreceu com o marido que queria mais e mais, mas acabou indo. Chamou o peixe encantado e este veio. Que queres de mim? Perguntou ele. Ao que a pescadora respondeu: meu marido gostaria de ter mais, um reino com todas as terras e montanhas a perder de vista. Pois seja feito o seu desejo, respondeu o peixe. Ao regressar, encontrou um suntuoso palácio real, e lá dentro seu marido vestido de rei, com coroa na cabeça, desmedidamente imponente, e cercado de príncipes, princesas, damas de honra e serviçais. Ambos ficaram satisfeitos por um tempo. Então o marido, com uma avidez crescente, sonhou mais alto, quis ter ainda mais e disse: você, minha mulher, poderia pedir ao príncipe encantado que me fizesse papa, com toda a pompa e todo o esplendor. Aqui está escrito príncipe encantado, mas acho que é peixe, gente. A mulher ficou irritada. Isso é absolutamente impossível. Existe somente um papa no mundo. Mas ele, sem se autolimitar, fez tantas pressões que finalmente a mulher se dirigiu humildemente ao príncipe. Meu marido quer que você o faça papa, pois seja feito o seu desejo. Respondeu ele. Ao regressar, viu o marido vestido solenemente de papa, com as 3 tiaras na cabeça, cercado de cardeais, bispos e multidões ajoelhadas. Peraí que eu me perdi, gente. Recebendo sua bênção. Ela ficou quase fora de si, porque achava excessiva a reverência que recebia. Passados alguns meses, o marido, tomado de um desejo ilimitado, disse à mulher: só me falta uma coisa e desejo ardentemente que o príncipe me conceda. Quero fazer nascer o sol e a lua, quero ser como o bom Deus. Espantadíssima por aquela evidente arrogância, a mulher disse-lhe, destacando cada palavra: isso o príncipe encantado seguramente não poderá fazer. Esse seu desejo é simplesmente excessivo, sem qualquer medida. Sob altíssima pressão e aturdida, a pescadora foi ao lago. As pernas tremiam e a respiração ficou ofegante, e a pedir a realização de um desejo demasiado, que lhe parecia sem qualquer noção dos limites humanos. Chamou o peixe, e esse lhe perguntou: por fim, que queres mais de mim? Ela falou quase sussurrando: quero pedir uma última coisa que pode parecer sumamente excessiva, mas meu marido deseja muito, muito mesmo. Quero que ele, meu marido, faça nascer o sol e a lua, que seja como o bom Deus. O peixe encantado lhe disse: retorne e terás uma surpresa. Ao regressar, encontrou seu marido sentado diante da choupana, pobre e todo desfigurado.
Creio que ele e sua mulher ainda estão lá na choupana até os dias de hoje como castigo pela ambição ilimitada, pela híbris condenada pelos deuses gregos. Vale dizer, pela suprema realidade. Pelo visto, esse conto está cheio de lições que iremos explorar ao longo das nossas reflexões. Antes de mais nada, ele revela o ser humano como um ser de desejo. É uma estrutura fundamental da nossa existência. Freud já dizia isso. Sem o desejo, não há sonhos de uma vida melhor, não há utopias de um mundo mais justo e fraterno, e, por fim, não há a promessa de uma vida sem fim. Já Aristóteles, um dos fundadores da filosofia ocidental, notava que o desejo em si não possui limites. Aí, Sigmund Freud, fundador do discurso psicanalítico, enfatizava o fato de o ser humano comparecer como um ser de desejo. Esse desejo não conhece limites, ele não se contenta com nada, deseja tudo até a vida eterna. Grande parte de sua psicanálise resiste em como articular o princípio do desejo ilimitado com o princípio da realidade limitada. Temos de aprender a desejar dentro destes dois polos para nos construirmos em nosso ser humano, não nos autodestruirmos e não danificarmos o nosso habitat, que é a Terra, a casa comum. Neste contexto, cabe refletir uma palavra da antiga sabedoria chinesa contida no Tao Te Ching. Vamos aqui virar a página. Não há crime maior do que ter tudo o que se deseja. Não há desgraça maior do que não saber se contentar. Não há calamidade maior do que desejar acumular. A satisfação de estar satisfeito representa a satisfação interna. E agora, o Leonardo Boff, ele vai conversar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre as várias figuras do desejo, que é o próximo capítulo que eu vou falar para vocês. E depois, aí nas próximas, eu quero pedir que deixem seus comentários, suas observações, para a gente construir colaborativamente esta conversa sobre este livro, porque eu pretendo passar algumas semanas trabalhando nele. Então, vamos lá. As várias figuras do desejo. Aí, então, ele vai falar que este conto do pintor Otto Runge revela a dinâmica do desejo humano. O pescador quer sempre mais, expressando esse caráter ilimitado do desejo. Este que é um bem da nossa natureza, desejar, né? O desejo é um bem, também pode mostrar uma face doentia. Não aprender a se autolimitar, chegando a desejar coisas impossíveis que vão além das reais possibilidades. O desejo deve se manter dentro dos limites do humano limitado, situado no mundo, no espaço e no tempo, e na tensão entre o princípio do desejo e o princípio da realidade. Só então se mostra como uma força transformadora que se rege pela justa medida, aprende a se autolimitar e a buscar o equilíbrio. Ele não tinha usado a palavra equilíbrio antes, mas foi uma associação que eu fiz pelo prefácio que eu tinha lido. Nem de mais e nem de menos. Essa ausência da justa medida se concretiza na figura do pescador ambicioso. O desejo desse pescador se apresenta sob várias formas. Primeiramente, sob a forma de conforto, quando ele pede uma casinha, né? De não mais viver na choupana, mas numa bela casa. Esse desejo é legítimo, presente em todos os que são confinados nas favelas de quase todas as grandes cidades do Brasil e do mundo. É um direito humano poder viver bem, abrigado, pois não somos animais entregues ao relento. E nem muitos animais são, hoje em dia, mais entregues ao relento. Mas o pescador se deixa tomar pelo desejo desenfreado da casa bem montada, ele vai desejar o quê? Um castelo. E esse é o símbolo de um status social superior, coisa de príncipes e princesas. Ele passeia com soberba e desfruta das benesses próprias de quem vive confortavelmente num castelo. Porém,
Ele segue esse impulso desejante e ele almeja um reino, que implica deter poder político supremo, dominar territórios e populações. Um rei possui uma coroa e é cercado de príncipes, de princesas, de damas de honra e de serviçais. Ser rei comporta estar no topo da pirâmide social. Todos os demais são súditos que lhe prestam honra e lhe fazem homenagens. Esse desejo ainda está dentro das possibilidades humanas. Pode ser um rei bondoso, amigo do seu povo, tomando poder um serviço ao bem comum, ou um rei tirânico, isolado em seu poder, tratando o povo e especialmente os pobres com desprezo. A gente viu no desgoverno inominável, né? O pescador ambicioso dá a entender que pensava mais em si, no poder supremo, do que dar um sentido social a esse poder. Como o desejo, por natureza, não conhece limites, o pescador ambicioso busca um poder de outra natureza, que é um poder religioso, de um papa, que, segundo os cânones, goza de um poder absoluto, direto e imediato sobre cada fiel e sobre toda a igreja. A esposa do pescador tentou conscientizá-lo de que existe apenas um papa e que seu desejo é excessivo, portanto, doentio e sem qualquer sentido de limites. Porém, sua insistência leva-o a ser feito papa. Tornando-se papa, ele é cercado de cardeais, usa símbolos de pompa e glória herdados dos imperadores romanos, sendo aclamado pelos fiéis que lhe suplicam uma bênção. Aqui, o desejo se revela claramente como desmedido e, por isso, expressão da híbris grega, que significa a ambição exagerada. Mas o desejo do pescador vai ao extremo de romper com os limites humanos. Ele deseja o poder divino, que é muito mais que um poder religioso, meramente um poder religioso. Ele deseja ser como Deus, como bom Deus, a derradeira referência. Deseja dominar a totalidade e apresentar-se como suprema realidade que criou o céu, a terra e sustenta todo o universo. Aqui, o desejo do pescador ambicioso o aproximou da loucura ou da perversão absoluta do príncipe do desejo. Quer o impossível, a suprema tentação já denunciada pela Bíblia. O excesso foi absoluto e mais longe, e aí ele vai falar da Bíblia, ele vai falar Gênesis capítulo 3, versículo 5. E aí o excesso foi absoluto e mais longe ele não poderia ter ido. A consequência é a mesma descrita na Bíblia, a expulsão do paraíso terrenal. O pescador ambicioso foi condenado à sua situação primeira. Tudo se esvanece e ele volta a ser um pescador humilhado, empobrecido, sentado à frente de sua choupana como outrora. A falta absoluta de justa medida e da autolimitação fez perder tudo. A função importante que ocupa a mulher do pescador é a percepção dela, que dá conselhos e faz advertências ao marido. Ela se dá conta da escalada crescente do desejo e da sua exorbitância desenfreada. Ela representa a voz da consciência e os limites impostos ao desejo humano para continuar humano e benfazejo. Sabe do ridículo do seu marido querer ser papa e do absurdo de querer ser como o bom Deus. É coagida a pedir isso ao peixe encantado, esse desejo naturalmente fora de qualquer medida, e obedece contra a sua vontade. Por isso, não fala ao peixe encantado, apenas sussurra envergonhada. As palavras morrem em sua garganta e suas pernas tremem. É a personagem que representa a consciência da justa medida, que sugere moderação e que condena a ambição exagerada e de impossível realização. Porém, foi vítima do poder tirânico do seu marido e acabou sucumbindo. Ela simboliza o destino trágico das mulheres de século de machismo e de autoritarismo patriarcal. Somos nós. O conto do pintor não abriu espaço para a libertação da mulher, pois não havia ainda a emergência da consciência profunda, da consciência da profunda igualdade e reciprocidade entre o homem e a mulher. Esse tempo chegou e hoje as mulheres são protagonistas de sua libertação e também da libertação daqueles que a oprimiam. É a realização plena da justa medida, cada qual como mulher e como homem, construindo juntos uma relação de equilíbrio dinâmico, desejando juntos os mesmos propósitos, chegando a uma convergência das diferenças respeitadas e acolhidas,
e nunca consideradas como desigualdades. O peixe encantado representa uma força de outra natureza. É a aparição do luminoso, né? O luminoso junguiano, né? Jung fala muito disso na autobiografia dele. E do sagrado, que sempre se mostra benevolente e disposto a atender os desejos humanos, mesmo aqueles excessivos, mas ainda dentro das possibilidades humanas possíveis. Porém, não tolera a apropriação da sua natureza divina, pois a criatura jamais poderá pretender ocupar o lugar do Criador. Este nos criou criadores dotados de uma estrutura desejante, capazes de transformar a realidade com nossos sonhos, utopias e com o viável possível. Mas nos conferiu uma inteligência capaz de discernir os excessos e sempre de novo buscar a justa medida em todos os empreendimentos. O que não ocorreu com o pescador ambicioso. Mas o Criador é severo com a arrogância e a pretensão de um ser criado, de se sentir um pequeno Deus neste mundo. Eu, particularmente, discordo aqui, quem sou eu? Ninguém, mas discordo da questão de ser severo. Eu acho que Deus é um educador, né? Esquecido de sua condição de criatura que, enquanto tal, está sempre ligada e dependente do Criador. Quando se rompe essa última barreira, o efeito é a decadência humana e a desumanização, que foi o que nós vimos nos últimos 4 anos. O conto nos clama a cuidar dos nossos desejos, de atendê-lo dentro dos limites de criaturas com um comportamento que se rege pela justa medida, sem arrogância e a cobiça desenfreada de possuir sempre mais, porém, sendo mais. Gente, a programação do canal já voltou. Estamos juntos, juntas e juntos. Deixe seus comentários. Um beijo grande. Um ano de saúde, de paz, de amor, de união, de reconstrução, de paz e bem. Obrigada, gente.